Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre desembolo. O que é o desembolo, né? Esse nome desembolar. O que significa? Significa tirar os nós, né? Desembolar os pelos. Os pelos eles se embolam, eles vão criando um emaranhado entre eles e cria-se aquele nó, e aí a gente tem o hábito de falar desembolar, né? Desembolar, desfazer o desembolo, desfazer o nó da pelagem. Isso é muito comum no dia a dia do pet shop, tá? Então, isso é o termo, o significado da palavra desembolar. Desfazer o nó, desfazer aquele emaranhado de pelo que é causado por diversos fatores. O principal deles é o espaçamento muito prolongado de um banho, entre um banho e outro, principalmente nos cães de pelagem. Quais são os cães de pelagem? Então, todos os cães que têm um crescimento de pelo contínuo, que significa um crescimento de aproximadamente 1 centímetro do pelo por mês, esses cães têm formação de nós, tá? Então, primeira coisa, então o que é o desembolo, né? O desembolo, então, é retirar o nó da pelagem, certo? Por que desembolar um animal? Porque faz parte do processo aí do dia a dia de um pet shop. Por que desembolar? Porque desembolar um animal é realmente um trabalho que deve ser feito por um profissional. Então, se fosse fácil, o proprietário ele faria em casa. Então, por que desembolar um animal? Porque faz parte do seu serviço, tem que ser feito por um profissional de banho e tosa. Se fosse difícil, é difícil, porém existem técnicas, existem produtos e é algo de um nível mais elevado, por isso que necessita de um profissional, tá? Por isso que a pessoa não consegue fazer em casa. Então, às vezes é muito comum um profissional de banho e tosa comentar com o cliente, né? Ah, mas você não escova o seu animal, você deixa ele todo embolado, ficar criticando o cliente, né? O que você tem que entrar em acordo com o cliente? Você deve deixar bem claro para o seu cliente que se ele quer ter um animal de pelo, ele deve levar no pet shop uma vez por semana, ponto. Daí para frente, o negócio é com você. Não adianta você ficar mandando o cliente escovar o cachorro em casa, porque isso não é viável, isso nenhum cliente vai fazer. Qual é o compromisso do cliente com você? É levar para você uma vez por semana. É isso. Daí para frente, você deve assumir todo o processo de cuidado com a pelagem desse animal, certo? Bom, quando desembolar se torna um problema? Quando desembolar se torna um problema? Quando o cliente, ele vira um hábito, tá? Então, quando passa assim, ele passa a se aproveitar disso, o que eu quero dizer? Passa a ser um problema porque assim, ele não tem que pagar nada mais por isso, aí ele começa a levar o animal só nessa situação, porque para ele tanto faz, né? Então ele começa a levar vantagem, porque se ele levar o animal para você uma vez por mês ou uma vez por semana, você vai desembolar o animal, vai entregar o animal para ele perfeito, para ele passa a ser vantagem, para você passa a ser um problema. Porque enquanto você não falar nada, o cliente está quieto ali porque ele está gastando uma única vez, uma vez por mês, está levando para você está mandando o cachorro dele em ordem, não importa o que aconteça, o cliente está recebendo o cachorro dele no mesmo valor. Então, aí passa a ser um problema, o desembolo, e enquanto você não falar nada, o cliente vai agir dessa forma, tá? E aí, ganhos com o desembolo. Quando é que você passa a ganhar com o desembolo? O que seria um ganho com o desembolo? Na verdade, manter um animal com pelo, tá? Isso é viável para o pet shop. Então, raspar os cães, pelo fato deles terem nós, acaba sendo um problema também. Então, o ganho com o desembolo, na verdade, significa você manter cães
com pelo, para que eles passem a frequentar mais os serviços de banho e tosa, para que eles continuem frequentando o serviço de banho e tosa. Porque se você raspa um animal pelo fato dele estar embolado, ele não vai frequentar o pet shop, certo? Isso se torna um vício para esse cliente, se torna um hábito. Bom, eu levo o meu cachorro para raspar uma vez a cada 3 meses e está resolvido. Durante 3 meses eu fico dando banho, coloco ele para secar no quintal e só levo uma vez a cada 3 meses, está resolvido. Vai ser assim o hábito do meu cliente. Então, você vai ter um cliente que consome os serviços de pet shop 4 vezes no ano. Olha, então um cliente de pet shop ele tem que consumir 4 vezes no mês. Se você deixa esse cliente criar esse hábito, ele vai consumir 4 vezes no ano. Então por isso que é interessante desembolar um animal, sim, tá? Prejuízo com o desembolo. Quando é que você tem prejuízos com o desembolo? É naquele momento que eu te falei, que você passa a não falar nada com o seu cliente, aí cria-se um hábito, então ele leva o cachorro para você uma vez por mês, você desembola e ele continua pagando o mesmo R$50 ali naquele banho, com nó ou sem nó. Então aí passa a ser um problema e você passa a ter prejuízo. Por quê? Porque toda vez que você vai desembolar um animal, tá? Vamos supor que você tenha tempo, tudo bem para você, o importante é fazer aquele animal, eu tenho tempo, vou desembolar. Você passa a ter uma perda também no seu material, tá? Que eu vou mostrar para você agora os materiais que nós utilizamos para desembolar os cães, para conseguir fazer esse processo. E aí você tem uma perda nesse material. Então, além de ter um serviço que vai te consumir um tempo maior, você tem a perda do material, porque aqui, ó, se você vê aqui essa rasqueadeira, tá? Então aqui ela tem os dois lados. Esse lado dela aqui, ó, você vê que ele já tá todo sem cerda. Isso aqui é de retirada de nós, tá? É de tanto forçar o material, você tem uma perda aqui desse material. E é um material caro, tá? Uma rasqueadeira dessa, hoje ela tá custando R$140. Então, você perder esse material aqui num processo de desembolo e você não está ganhando nada com isso, passa a ser um problema, ok? Então eu vou apresentar um pouquinho para vocês, né, das ferramentas e aí a gente continua nesse assunto, né? Então, em relação às ferramentas, o que é necessário para se desembolar um animal? Então, primeira coisa, uma rasqueadeira firme, tá? De cerdas longas e duras. Essa é a ferramenta assim mais importante para você conseguir fazer um desembolo, ok? Aí, entre essas ferramentas, você tem algumas variações. Então, essa que eu te mostrei, que ela é flexível, porém ela é dura, tá? Tem que ser dura para tirar nó. Não adianta ser extremamente mole, porque você não vai tirar um nó. Você vai só passar por cima, ela vai dobrar e você não vai tirar um nó. Então, ela tem que ser dura. E aí, eu tenho elas muito semelhantes. Aqui, ó, essa daqui, ela tem as cerdas um pouco mais espaçadas, né? Mais abertas. Aqui eu tenho a cerda um pouquinho mais fechada, mas ambas são flexíveis e de cerdas longas. Então, para mim, é extremamente necessário que o material para retirar o nó, para escovar, tenha essas características, né? Aqui eu já tenho uma cerda mais espaçada, então, no começo do processo da retirada de nó, esse daqui é mais indicado para mim. Já durante o processo, no final dele, eu já passo para essa, que tem as cerdas um pouco mais fechadas. Eu tenho outros materiais, né? Tenho essa outra aqui mais flexível, com duas separadas. As cerdas mais duras, então ela no primeiro momento também, de repente numa situação de patas embaixo do braço, ela acaba sendo bem interessante, porque ela é mais maleável, ok? Então, além de ter essa dobra, ela ainda é mais maleável. Tenho outras ferramentas, né? Essa daqui, ó, é própria para tirar nó, excelente, mas é bem difícil de encontrar, tá? Que é da marca Le Push.
Então, isso daqui, ela é uma ferramenta própria para desembolo, tanto é que ela tem várias cores, porque quando você vai comprar, de acordo com o nível do nó ou da raça, é indicado a escova, tá? Então, ela é própria para retirada de nó, que nem essa vermelha, ela já é para pelagem fluff, né? Para grau de nó extremamente difícil. Essa daqui já é um pouco mais leve, mas ela é uma ferramenta só para desembolo. E o legal dela é que até pelo formato dela, você não vai conseguir escovar o animal. Por quê? Porque como ela é pequena, a pessoa não vai ter paciência de escovar o animal. Então, ela não vai utilizar a ferramenta de uma forma errada. Então, isso é muito interessante, porque ela obriga o profissional a utilizar ela só para aquilo, para exatamente a finalidade dela. Então, essas escovas aqui, elas são para retiradas de nó, são fantásticas, e o formato dela faz com que o profissional não utilize ela para outra coisa. Se o profissional for escovar o animal com ela, tá? Sem ser com a função de retirada de nó, ele acaba até machucando a pele desse animal. Por quê? Porque essa cerda, ela é mais firme, né? Então ela tem um aço diferente, ela acaba até machucando a pele desse animal. Então ela não é indicada para isso, é somente para retirada de nó. Mas você consegue desembolar qualquer animal em qualquer situação com uma ferramenta dessa. Eu tenho uma outra rasqueadeira aqui, ó, muito bacana, tá? Que ela é bem pequenininha e aí ela tem essa proteção assim para ela fazer essa curvatura, mas não tanto. Aonde eu uso essa daqui, que é extremamente pequenininha? No focinho. Então, para fazer um desembolo aqui no rostinho do animal, essa daqui é fantástica. Você vai pegar aqui, ó, não vai machucar, porque você consegue ver exatamente onde está o olho do cachorro. Então, fazer aqui um desembolo, ó, e ela vira aqui, ó. É fantástico essa ferramenta. Então, é muito bacana quando você achar essas escovas pequenas, né? Essa daqui é uma escova alemã. Você adquirir, por quê? Porque isso obriga até o profissional, a sua mão de obra, a utilizar a ferramenta no momento correto. Então, quem a pessoa vai ter paciência de escovar um cachorro todo com isso aqui? Não vai. Ela é uma ferramenta só para fazer focinho, perfeita, né? Então, é muito bacana. O que eu não indico de forma alguma são as rasqueadeiras de cerdas curtas, tá? Para mim, essa rasqueadeira não serve para absolutamente nada, principalmente para desembolo, porque se você imagina, se você está com um nó ali, você vai ficar passando essa rasqueadeira, você só está estourando esse pelo, você não está conseguindo desfazer ele, você está só aumentando o atrito da escova e não está conseguindo desfazer ele. Então, procurar rasqueadeiras corretas para fazer o desembolo. Fundamental, junto com a ferramenta, é utilizar o produto correto. Então, o que nós temos no mercado que funciona realmente, que eu tenho para te indicar? Então, eu tenho o silicone líquido e o silicone spray. Os dois funcionam perfeitamente para o processo de desembolo. Quando eu vou utilizar um e outro, vai ser de acordo com o grau de nó que está ali a sua pelagem. Então, vamos supor que é um nó extremamente, é um nó velho, é um cachorro que está ali há muito tempo embolado, aquele nó foi feito porque o cachorro teve contato com água, então a pessoa deu banho e não secou, então não é um nó por sujeira, é um nó, né, por banho mal feito, tá muito antigo, ficou, né, a pessoa um mês dando banho em casa, secando sozinho. Então, esse tipo de nó, eu aconselho você utilizar o silicone líquido e fazer essa retirada antes de molhar a pelagem. Por quê? Porque esse nó foi feito por água, foi feito porque não foi escovado, foi um animal que deixou secar sozinho. Então, esse tipo de nó que não é feito por sujeira, e sim por um outro motivo, porque faz muito tempo que ele não toma banho com um profissional no pet shop, aí você vai utilizar o líquido. Como ele vai funcionar? Antes do banho, você vai pegar esse líquido, vai pegar aquele chumaço de nó e vai passar encharcar aquele pedaço de pelo. Encharcou aquele pedaço de pelo, vai vir com a sua rasqueadeira, tá?
e aí você vai ver entre essas que eu mostrei para você qual a que você tem mais próximo disso. Então vai vir com a sua rasqueadeira de tirar nó, então que seja, pode ser essa daqui, e vai começar a passar naquele local. O que esse produto vai fazer? Este produto, primeira coisa, então ele é um produto extremamente líquido, é um silicone extremamente líquido e fino, tá? Ele é um produto fino, completamente fino. Então não é aquele silicone pesado que você está acostumado a ver, ele é fino. Então, a partir do momento que você encharcou esse pelo com este produto, o que vai acontecer? Aquele nó bem fechado, bem que está ali há muito tempo, você molhou ele completamente com esse produto, ele consegue ir entrando para dentro desse nó. Por quê? Porque é um silicone, ele é fino, ele consegue ir entrando nesse nó que está lá completamente fechadinho, colado, grudado. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que você vem com uma rasqueadeira nesse nó que está untado com esse silicone, você começa a desfazer esse nó. Por quê? É aquele mesmo processo. Vamos supor que você tem um parafuso que está num determinado lugar e você tenta tirar aquele parafuso e está duro demais e você vai lá e coloca uma gotinha de óleo. Aí esse óleo desce em volta do parafuso e com a força você consegue tirar esse parafuso de lá. Então, a primeira coisa que o silicone vai fazer é isso, aquele nó que está extremamente apertado, colado, você untou ele com o silicone, ele já começa a estufar, porque o silicone já penetrou ali, já começa a dar uma estufadinha. Aí você já vai lá com a sua rasqueadeira e começa a desfazer esse nó. Uma outra coisa que o silicone vai fazer, vai proteger esse fio e vai aumentar a elasticidade dele para que você não perca completamente aquele pelo, tá? Então, o silicone vai aumentar a elasticidade do fio. Então, com o processo aqui da rasqueadeira, você consegue ir desfazendo o nó, porque aquele nó que estava completamente velho lá há muito tempo, completamente emaranhado, você pôs o produto, ele estufou, com o atrito da rasqueadeira o fio está protegido, então aumentou a elasticidade, e aí você consegue desfazer este nó. E aí você desfez este nó e aí você vai para o seu processo de lavagem, aí vai lavar o animal, utilizar todos os produtos da Pet Groom na sequência, então pré-lavagem, shampoo e condicionador, sim, ou hidratação, mesmo que você tenha utilizado o silicone e você vai dar banho, você fala, não precisa colocar o creme porque o pelo vai ficar engordurado, não fica, te prometo que não fica. E o que acontece no seu banho? Se você vai fazer esse processo de desembolo e vai deixar o cachorro completamente molhado com silicone, a única coisa que vai acontecer no seu processo de banho é que na hora que você for colocar a pré-lavagem, não vai subir espuma. É a única coisa que vai acontecer. Por quê? Porque o silicone ali, como ele vai estar... O pelo vai estar com muito produto, então ele vai inibir a formação de espuma da pré-lavagem. Só isso, mas você faça toda a sequência normal, pré-lavagem, shampoo e condicionador. Você vai ver que na hora que você secar o animal, aquela pelagem está perfeita e você tem todo o pelo recuperado tranquilamente, ok? Aí, um outro produto para utilização de nó que não seja esse nó formado por banho em casa, tá? Seja um outro tipo de nó, então um Spitz, então formou nó porque é muito subpelo, mas é um cachorro que toma banho com frequência, então formou nó porque tem muito subpelo, é um Lhasa com muito subpelo, mas toma banho toda semana e tá formando nó por conta do subpelo. Formou nó, toma banho toda semana, formou nó porque usou roupa, de repente tomou banho em outro lugar que não estava habituado, usou produtos diferentes, formou nó. Então esse processo, esse tipo de nó, aí eu já indico o Magic, que é um silicone também, mas ele já é em aerosol, tá? Ele é um jato seco, aí eu já indico esse. Em que momento utilizar esse? Aí fica a seu critério, você pode utilizar antes do processo de banho, passar, rasquear e ir para o banho, como você pode utilizar depois do banho. Então, deu o banho, fez todo o processo de pré-lavagem, shampoo e condicionador, soprou, tá? Porque aí o soprador também ajuda a abrir um pouco aquele nó. Aí você vai passar o Magic e aí você vai começar a escovar e você vai tirar todos os nós tranquilamente, tá? Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês
com desembolo com este produto, porque aí já são casos que eu te falei, não são nós formado por água, são nós formado por diversas outras situações. Então aí este produto é indicado. Veja esses exemplos. Bom, viu como é possível desembolar tranquilamente? É só utilizar a ferramenta correta e o produto certo que você consegue desembolar, ok? Bom, então nós falamos por que desembolar, quando, né, o desembolo se torna um problema, ganhos com o desembolo, prejuízo com o desembolo. E aí a gente tem uma questão que as pessoas sempre falam, né? Que eu vejo em algumas lives, em alguns vídeos, as pessoas falando preço do desembolo de acordo com o grau de dificuldade. E aí você tem desembolo do nível 1 ao nível 4 e é assim você cobrar do seu cliente, né? Eu não concordo com isso, porque na prática o cliente ele não vai aceitar isso, ele vai achar que você está querendo levar vantagem, fica uma coisa muito no ar, tá? Imagina, a pessoa ligou no pet shop, eu tenho um cachorro, tá com alguns nós, vocês fazem desembolo? Fazemos. Quanto custa? Olha, o profissional tem que ver, de acordo. Eu acho que fica um atendimento muito assim vago, até mesmo se for um atendimento presencial, a pessoa chegar lá com o cachorro e falar assim: olha, eu tenho meu cachorro, aconteceu tal situação, eu frequento a pet shop toda semana, mas me aconteceu essa determinada situação e ele acabou embolando. E eu não queria raspar o meu animal, então eu queria saber se vocês conseguem desembolar, ele está nesse estado. E aí você chegar a atender essa pessoa e falar assim: olha, tudo bem, até consigo desembolar, só que vai custar pode ser que o preço do meu desembolo custe de 50 a 200 reais. Como que a pessoa vai deixar o cachorro se ela não sabe o quanto vai custar? Então eu acho que isso é muito vago, não fica um atendimento interessante, eu acho que isso acaba prejudicando, né, o nosso trabalho em si, de estética. Então, como eu acho que tem que funcionar o desembolo? Eu acho que você deve ter um valor, né, de desembolo. Então, cães de porte pequeno e médio, para desembolar custa o preço de um banho, né? Então, se o meu banho custa 50, para desembolar custa mais 50. Por quê? Porque você vai passar. Se um processo de banho você dá para o seu cliente, o meu processo de banho leva 1 hora, você vai passar mais 1 hora desembolando, então eu acho justo cobrar esse valor, tá? Mas o mais importante de tudo, tá? Para mim, quem determina o desembolo? Para mim, o mais importante de tudo, que eu deixo bem claro para o meu cliente, quem determina o desembolo não sou eu como profissional, não é ele como dono do cachorro. Quem vai determinar o desembolo é o animal, tá? Para mim isso é bem claro. Então, chegou um cliente para mim e fala: olha, seja qual for a desculpa que ele for me dar, eu chego para ele e falo, não, principalmente se eu não conhecer esse cachorro, se vier indicação, não conheço esse animal, ele não é meu cliente, eu chego para ele e falo: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar com o seu animal e vou começar o processo de desembolo e vou ver qual é o comportamento dele. Eu tenho todas as técnicas corretas, eu tenho as melhores ferramentas, eu tenho todas as ferramentas que existem para desembolo, eu tenho os melhores produtos, eu vou começar o desembolo do seu animal. Se ele aceitar, se ele é um animal que aceita, ficar tranquilo, a gente vai fazer o desembolo. Então hoje, né, de acordo com o grau que ele está,
hoje nós vamos fazer o desembolo e o banho, e semana que vem, e aí vai te custar tanto, então o banho custa R$60, vai ser R$60 do banho, 50 do desembolo e mais 35 da hidratação. Por quê? É necessário fazer uma hidratação, porque depois do processo de desembolo, esse pelo vai estar feio, vai estar danificado, e aí a gente precisa fazer uma hidratação tanto para dar uma amenizada aí na pele, que vai sofrer aí um processo de atrito maior do que ela já está acostumada, e o pelo também vai estar danificado, então é necessário fazer a hidratação por esses dois lados. Então vai te custar então 60 do banho mais 60 do desembolo, então que eu tô falando que são os meus valores, dá 120 mais 35, 155. Então hoje a gente vai fazer isso. E aí, se você quiser fazer a tosa semana que vem, a gente faz uma tosa semana que vem para deixar ela bonita, porque essa pelagem não vai ficar 100%, vai ficar algumas falhas, né? Vai ter locais que eu vou ter que cortar esses nós se eu perceber que essa pele está machucando. E aí, se você quiser, semana que vem a gente vem, você vem e faz uma tosa. Então, você agindo dessa forma, você está ganhando muito, tá? Relação financeiramente. A pessoa, porque você numa semana você está cobrando 150 e na outra semana você está cobrando mais 150, que é o valor do seu banho com a sua tosa. Esse cliente está ficando extremamente satisfeito, você não está sacaneando o animal, você está fazendo de acordo com o que o animal está permitindo, você está fazendo o processo num tempo bom, em 2 etapas, não está estressando o animal. Então, primeira coisa, quem determina se vai haver o processo de desembolo ou não é o animal. Por quê? Cada animal tem um perfil, tem um jeito. Tem cães que não suportam absolutamente nada, que você só de pentear, de passar o pente, de fazer qualquer coisinha, esse cachorro já grita, o limiar de dor dele é muito baixo. Então, não adianta você querer submeter um cachorro desse, que tem esse limiar de dor, para um desembolo que ele não vai aceitar, tá? Como tem cães que você faz determinadas coisas e o cachorro, para ele tá tudo bem, ele não reclama. Então quem vai determinar realmente é o animal. Mas quando eu digo quem vai determinar se vai haver o desembolo ou não é o animal, eu estou dizendo que a pessoa já tem que saber fazer o desembolo de uma forma correta, tá? Porque o que a gente costuma ver? A pessoa querer fazer um desembolo, tá desembolando o cachorro no pente. Isso jamais, tá? O desembolo ele tem que ser feito com a escova. Ah, e o desembolador? Pode usar o desembolador? Pode, no momento que é necessário. Qual é o momento necessário? Você tem com um nó aqui, você catar o desembolador e passar, isso é a mesma coisa que puxar um nó no pente, é a mesma coisa, não é nesse momento que você vai usar o desembolador. O nó tem que ser retirado com a escova e com o produto. E aí, qual o momento que eu vou utilizar o desembolador? Eu estou utilizando ali a escova para desfazer o meu nó. Chega um momento, de repente esse nó está tão intenso que de repente essa pele pode começar a ficar avermelhada de tantas vezes que eu estou passando a escova no mesmo local. A hora que você perceber que isso está acontecendo, está na hora de você entrar com o desembolador, ok? Por quê? Porque aí você precisa dessa ferramenta para ir amenizando ali o processo da escova, porque aquela pele já deu sinal de que não aguenta mais escova. Aí você entra com o desembolador, mas já vai estar muito mais fácil, porque a escova já abriu todo o nó. Aí você retira com o desembolador e aí depois você vem com o pente e termina de tirar, porque aquela pele já está no limite dela, ela não aguenta mais casqueadeira. Mas você viu que esses dois já são a segunda e a terceira fase, não a primeira. E o que a gente vê por aí é muito profissional completamente sem noção, fazendo tudo errado. Então ele já mete a primeira coisa o desembolador, a segunda coisa o pente, aí depois ele vai dar banho e seca com a escova. Ele faz totalmente ao contrário. Então eu vejo o grau de dor do animal, se ele aceita ou não, mas eu faço o processo correto. Então a chance do animal não aceitar é muito pequena. Eu tenho pouquíssimos casos de que realmente o animal, olha, realmente se o animal não aceita, são pouquíssimos casos. A partir do momento que você faz da forma correta, a chance do animal não aceitar por sentir muita dor é baixíssima, tá? Mas você tem que fazer a forma correta. Agora, se você faz da forma errada, todos os cachorros não vão aceitar, vão sentir dor. Por quê? Porque você está puxando o pelo, você está arrancando.
Quer ver a prova disso? Por que o cachorro em casa não deixa o cliente fazer nada e no pet shop deixa? Por quê? Porque o cliente, quando vai fazer o cachorro, o que ele quer? Ele quer fazer o cachorro no pente. Então, na verdade, ele quer puxar os nós do cachorro. Aí o cachorro não vai aceitar mesmo. Quando a gente faz no pet shop, a gente faz o cachorro com a rasqueadeira. E aí, a escovação, o cachorro aceita. Agora, por quê? Porque você não está arrancando aquele pelo, você está escovando. E a hora que você vai pentear o animal, você está penteando um pelo para conferir o seu serviço, para soltar esse pelo. E esse pelo não tem nó nenhum. Alguns tutores, eles vão fazer o animal já direto no pente. Aí o animal não deixa. E muitos profissionais também cometem esse erro de querer escovar o animal com o pente, fazer completamente errado, e aí é lógico que o animal não vai permitir. Uma outra coisa, então, como cobrar o desembolo? Como eu falei, eu acredito que nesse caso um valor de banho é o ideal. Tá, aí o cliente é meu e ele toma banho toda semana vem com nó. Não tem como cobrar o desembolo. Porque se seu cliente está vindo toda semana, ele já está na proposta correta. Aí, na verdade, está na hora de você analisar se o seu banho não tem erro, tá? Então, se é o seu cliente, vem toda semana tem nó, o seu banho está com problema. Não é o cachorro que está com problema, é o seu banho. Ah, mas tem vários cachorros na casa, eles brincam entre eles. Paciência. Você tem vários produtos, você tem vários recursos para evitar a formação de nó nessa pelagem. Pode ter certeza que o seu banho tem coisa errada aí. Um nozinho ou outro é normal, um animal que tem a pelagem chegar de uma semana para outra é normal. Então a gente tem a quantidade de nós que é aceitável dentro de um processo, porque um animal com pelo, ele vai ter uma vida normal, um animal pet, então um nozinho ou outro tem. Agora, uma grande quantidade de nó e esse cliente não usou roupa, alguma coisa de errado tem no seu banho, ok? Não assumir o problema todo como se fosse seu. O que eu quero dizer com isso? Vamos um exemplo. Eu tenho uma cliente e aí ela tem 3 shih tzu. E aí teve um dia que esse shih tzu chegou assim, num nó só, né? E ela é cliente frequente. O cachorro veio e eu não havia conversado com ela. Bom, fizemos o desembolo desse cachorro e é lógico que a pele dele estava tão crítico, esse estado de nó, que a pele dele em alguns lugares ficou vermelha, né? E aí quando ela chegou eu chamei ela para conversar e conversei com ela. Falei, olha, seu cachorro chegou eu sei que ele vem toda semana, mas ele chegou num estado assim que eu nunca vi antes. Nós fizemos o processo de desembolo porque eu te conheço e porque assim, ele aceitou de boa, ele não reclamou de nada. E até pelo fato dele não reclamar e levar tudo numa boa, em alguns locais a pele ficou vermelha, porque a gente, eu acho que acabou abusando mesmo um pouco, porque o limiar de dor dele, assim, ele fica numa boa, ele não reclama de nada. Eu sei que não justifica, né? Mas também, se eu não fizesse essa técnica e te entregasse um animal completamente raspado, você também não ia ficar feliz. Porque você já é minha cliente há tantos anos, você vem toda semana e você nunca passou por isso, então ficou uma situação bem complicada. Porque a culpa daquele animal estar naquele estado não era minha, ela também não queria assumir a culpa porque ela vem toda semana e... Conclusão, aceitou de boa, comentei com ela, mostrei ali algumas partes que ficou vermelha, comentei com ela, falei, olha, ele tá bem, ele não reclamou, ele tá bem, se eu não fizesse isso, eu teria que raspar. Se eu raspasse, você também não ia ficar feliz. Bom, resumindo a história, o que aconteceu, ela foi para Campos do Jordão com eles, ficou 3 dias em Campos do Jordão, cada cachorro com 2 roupas, e não tirou a roupa deles nenhum dia. Eles ficaram 3 dias direto de roupas durante 3 dias e ainda 2 roupas cada uma deles. E de todos eles, né, que tinha a pelagem maior, que tem mais pelo, que teve a situação mais difícil da retirada de nós, que teve alguns vermelhões na pele, mas eu conversei com ela e fiquei à disposição, se caso ele sentisse algum incômodo, tivesse algum problema, que nós estávamos prontas para atendê-lo se houvesse necessidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o problema, que você não deve assumir o problema dos nós como se fosse só seu.
O problema é seu e do cliente, tá? Por quê? Porque a pessoa colocou roupa no cachorro e não ficou preocupada se ia ficar com nó ou não. Por quê? Porque sabe que você resolve tudo. Então, numa situação dessa, você também não tem como fazer milagre e aí vai colocar na balança o que realmente ela quer, se ela tá a fim de correr o risco de você falar assim, não, eu vou fazer o processo, mas se acontecer qualquer probleminha durante o processo, a culpa não é só minha, por conta do estado que o seu animal se encontra, tá? Então é uma questão de conversar mesmo e você não tem que assumir todo o processo como se fosse a culpa só sua. Mas lembrar, como eu falei anteriormente, se é um cliente seu, tá indo toda semana e toda semana tem nó e não tá acontecendo nada demais na vidinha dele, tem coisa errada no seu banho. Bom, quem determina o desembolo, né, é o animal, como eu já falei, e seria isso. Então, espero que tenha dado aí uma luz aí para vocês, né, em relação ao desembolo, que realmente é um processo que faz parte do nosso dia a dia no pet shop e ele tem que existir, é um serviço natural do nosso dia a dia, porque se fosse fácil, o proprietário não precisaria de um profissional. Porém, existem pessoas que fazem completamente errado a técnica e acabam colocando aí ou dando a culpa no animal, falando que o animal não deixa, mas é ele que não está fazendo a técnica correta, por isso acaba dando dor ao animal, e aí é lógico que o animal não vai aceitar e não deve aceitar mesmo. Você deve utilizar a ferramenta correta e o produto correto para conseguir fazer o desembolo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!